Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Comigo está tudo muito bom, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós iremos hoje agora esquecer aquela história de simulado, né? E nós vamos hoje, se Deus quiser, começar o conteúdo, na verdade, continuar o conteúdo do capítulo 2, que era aquela fala sobre conexão em redes, né? A gente falou basicamente sobre o processo de globalização, aquele período, né, pós-Segunda Guerra Mundial, tal da Guerra Fria, que ocasionou um crescimento dos meios de transporte, desenvolvimento de tecnologias, principalmente ligado aos meios de transporte e comunicação. E hoje a gente vai conversar um pouco, basicamente, de como que todo esse crescimento e essa expansão comercial, ela basicamente alterou, né, a exploração dos recursos naturais no passado e nos dias atuais, tá bom? Então, desde já, não esquece de deixar aí o teu nome, na verdade, o teu ok, a tua frequência, perdão, o ok é só no final. A tua frequência, né, em relação à chegada, então coloca aí teu número, tá bom? Se você estiver usando o perfil de outra pessoa, aí é necessário colocar o teu nome e o número. Mas se o perfil for o teu, de boa, pode usar, só colocar o número aí nos comentários, tá bom? Para que eu possa ter esse controle da frequência, que graças a Deus com os nonos anos, tanto vocês como o outro nono ano, não tem dado tanto trabalho. Tem algumas pessoas que ainda estão saindo aí, mas a gente está acompanhando e depois vai dar um devolutivo para essa galera aí, tá bom? Então fica comigo aí que já já eu volto para a gente começar a analisar o material. Ó, não esquece, ó, aqui do lado está o nosso QR Code, tá? E você bota aí o celularzinho para fazer a leitura do código, que vai estar exatamente a imagem que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é o resumo que eu produzi para a aula de hoje, tá bom? Então não sai daí que eu volto em 4 segundos. Ó, nós aqui de volta, ó, tá certo? Então esse foi o material, galera, que eu preparei para vocês no dia de hoje. Deixa eu só diminuir aqui um pouco a webcam, porque está um pouco no meio aqui da palavra. Acho que eu vou levar lá para cima. Bom, hoje eu vou ficar aqui de cima, para que vocês possam ter uma visão mais bacana aí do material, tá bom? Deixa eu só sair aqui dessa tela para mim. Enquanto isso, não esquece, viu, galera, de deixar a frequência. Tem gente que está vacilando e está querendo colocar só lá no final. Aí eu já começo a achar que você não estava no início. Então não esquece, por favor. E também, velho, dá uma moral, dá um gostei aí no vídeo. Tá? Tem 40 pessoas vendo, 2 coloca gostei. Pô, velho, dá moral pro professor aí, né, mano? Então vamos lá, galera. Ó, a nossa sequência de hoje é falar sobre a exploração dos recursos naturais, basicamente como uma consequência da maior produtividade, etc, etc. Tá? Que foi o que eu coloquei aqui no texto. Então a gente conversou nas nossas aulas anteriores, né, que basicamente o processo de globalização ele vai fazer com que haja um aumento da produtividade, né? Até a gente conversou que esse aumento da produtividade ele iria exigir também mercado consumidor, fontes de energia, né? Extração de matéria-prima, tá certo? Então, o advento, né, das novas tecnologias, primeira, segunda, terceira revolução industrial, o aumento do comércio mundial, ele vai exigir, claro, uma maior produtividade. Ele vai exigir também um maior investimento em infraestrutura, assim também como um investimento pesado na indústria, certo? E aí, basicamente, essa maior exigência de produção, de infraestrutura e de indústria, ela também vai fazer com que haja uma maior necessidade na exploração de recursos, principalmente os recursos minerais e os recursos que se apresentam como matéria-prima, né? Tá? Do setor primário que a gente conversou, tá certo? E como consequência dessa exigência, né, de exploração de recursos naturais, né, nós vamos ter o impacto ao meio ambiente. Isso é fato. Tá? Então, a partir do momento que nós temos um crescimento da produção,
uma necessidade de melhorar a infraestrutura e a necessidade de investir na atividade industrial, isso vai fazer com que haja uma exploração bem maior dos recursos naturais e que, por consequência, irão impactar o meio ambiente. E aí nós temos como alguns desses impactos a poluição do ar, a poluição dos rios e do solo. Ainda o impacto ligado à qualidade de vida, como a falta de saneamento básico, como a disseminação de doenças, como o livro de vocês cita uma delas, a cólera. Então entendamos, aumenta a produção, necessita de uma melhor infraestrutura, necessita de investimento em indústria, e consequentemente todas essas necessidades vão exigir uma maior exploração de recursos naturais e que por consequência uma maior exploração de recursos vai afetar diretamente o meio ambiente. Nós vamos a partir de então poluir os rios, principalmente quando há um descarte do material produzido, por exemplo, pela indústria, né? Vamos poluir o ar, que é uma consequência também da queima de combustíveis fósseis, a liberação de gases poluentes na atmosfera. E nós vamos ter também uma contaminação do solo, por que não? Já que muitas das técnicas de extração de minerais desse solo se dão de forma irregular e, consequentemente, utilizando material que se torna poluente. Consequentemente, nós vamos ter também um prejuízo à qualidade de vida. Tá? Então, a falta de saneamento básico, que é a oferta de água tratada, a oferta, na verdade, a escassez de rede de esgoto. Então, tudo isso vai facilitar o surgimento e a disseminação de doenças. E uma das mais comuns no início, né, de toda essa história foi a cólera. Tá? O cólera, na verdade, né? Que a gente vai até ter um destaque aí no livro de vocês. Aí nós vamos chegar na Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter alguns aspectos que vão só acentuar ainda mais essa exploração dos recursos. Como, por exemplo, o crescimento da população, né, porque os índices de natalidade são altos e devido à Segunda Guerra a taxa de mortalidade é elevada, então nós vamos ter um crescimento da população mundial e um crescimento, como eu coloquei aqui, muito rápido. Tá? A industrialização, que é exatamente a partir do desenvolvimento da terceira revolução industrial, e também a urbanização, que é a maior quantidade de pessoas que passam a viver nas cidades. Então, esses são alguns efeitos da Segunda Guerra Mundial, ou na verdade do final da Segunda Guerra. O crescimento populacional, a industrialização mais rápida e também um processo de urbanização mais elevado. Então, tudo isso faz com que a gente tenha problemas ambientais mais evidentes, tá? O que, de certa forma, vai apresentar, vai desencadear um movimento de preservação ambiental. Então, entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Diante daquele primeiro parágrafo, né? Maior produção, infraestrutura, necessidade de explorar os recursos, como consequência prejudicando o meio ambiente, poluindo ar, rios, prejudicando a nossa qualidade de vida, né? O que a gente respira, a água que a gente bebe, para onde nós colocamos nossos rejeitos, né? As nossas necessidades fisiológicas. Isso vai fazer com que apareça doença. Tudo bem. Segunda Guerra Mundial, mais motivos para isso piorar. Crescimento da população e o rápido processo de industrialização e de urbanização. Então, isso vai fazer com que esses problemas ambientais eles se tornem mais evidentes. Fica mais fácil da gente observar que essas mudanças elas estão acontecendo. E isso vai, de certa forma, acender uma luzinha de alerta, né? Onde vários movimentos de preservação, tanto ligados ao meio ambiente como também de consumo, comecem a acontecer no mundo. Ok? Também nesse período, como eu coloquei aqui, né, se intensificou, aumentou as pesquisas e os estudos que mapeavam os pontos mais frágeis e com graves problemas ambientais. Tá? Então, devido todo o problema do parágrafo anterior, a galera, a comunidade científica, ela vai usufruir
das tecnologias desenvolvidas naquele momento, como as imagens aéreas tiradas por aviões e também por satélites, para fazer um mapeamento de quais áreas apresentam, por exemplo, um maior nível de desmatamento, um maior nível de exploração de atividades econômicas, e dessa forma, fazendo esse mapa, que pudesse ser desenvolvidas medidas para tentar reduzir esse nível de exploração. Bom, o que se constatou a partir desses estudos e pesquisas? Que os países mais pobres, aqui chamados de países em desenvolvimento, são aqueles que possuem os pontos mais graves desse desmatamento. Assim também como são os países que apresentam a maior biodiversidade. Então vamos pegar aqui um exemplo, o Brasil. O Brasil é dono da floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do planeta. Dentro dessa floresta existem os 3 maiores rios do planeta, na verdade aí depois o Nilo e depois outros rios brasileiros com esse destaque, tá certo? E ao mesmo tempo que esses países, como o Brasil, apresentavam uma rica biodiversidade, eram esses mesmos países que apresentavam os principais e os mais graves focos de desmatamento, de poluição, etc, etc. E aí isso vai abrir uma pequena reflexão, como ele coloca aqui, principalmente em 3 pontos. 1. Como criar programas de preservação dentro desses países. 2. Perceber que esses países são dependentes, economicamente falando, de outros. E 3. Que todo esse desmatamento serve para fornecer produtos. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui, galera? É que existe uma via de mão dupla. Então, não dá para a gente, basicamente, eu até coloquei isso no quarto tópico, não dá para a gente falar de desenvolvimento sem a gente falar de degradação ambiental. Então, esses países mais pobres, que eram donos dos principais biomas, de uma grande biodiversidade global, se apresentavam também como os países que mais exploravam, que tinham os pontos com as mais graves situações de exploração, tá certo? E aí o que é que acontece nesse sentido? Primeiro, nós vamos criar programas de preservação lá, porque se a gente criar, a gente tem que perceber que isso vai atrapalhar a economia desses países. Por quê? Porque eles dependem dessa exploração para continuar produzindo, para continuar a crescer economicamente falando. Então é o primeiro questionamento. A criação desses programas e como que eles vão impactar economicamente esse país. Segundo ponto que ele destaca ali, essa dependência econômica. Tá? Então esses países eles sofrem muita influência de outros países e que muitas vezes são esses outros países que forçam essa exploração. Até chegar ao terceiro ponto, que é o fornecedor de produtos. Então, como eles são os principais fornecedores de produtos, principalmente ligados ao setor primário, dá para parar essa exploração. Então se criou todo esse ambiente aí, né, de conciliar globalização, crescimento da população, com o meio ambiente. O livro de vocês, ele vai citar, eu vou até dar aqui um zoom, para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Nós tivemos citados aí pelo livro de vocês, né, algumas ações internacionais que previam discutir, né, como conciliar esse crescimento da globalização com a otimização e a consciência, né, de meio ambiente, a consciência ambiental. E aí nós tivemos uma primeira conferência, que foi o marco, né, que foi a Conferência de Estocolmo, lá na Suécia, em 1972. 20 anos depois, a Rio 92, que basicamente marca, né, 2 décadas depois da primeira conferência, que foi Estocolmo. E aí nós tivemos uma participação um pouco maior de países para discutir questões ambientais. 10 anos depois, nós tivemos o Rio mais 10, por isso de Rio mais 10. Ela aconteceu em 2002, mas não foi no Rio de Janeiro, tá? Eu não lembro aqui qual. A Rio 92 foi no Brasil, no Rio de Janeiro. Agora, a Rio mais 10,
não foi no Rio de Janeiro, eu não lembro aqui o país. Mas, Alex, e por que chama Rio Mais 10? Porque seria a conferência de 92, 10 anos posterior, por isso Rio Mais 10. E depois nós tivemos o Rio Mais 20, esse aconteceu no Brasil, tá bom? Foi no Rio de Janeiro mesmo, que marcava exatamente 20 anos depois da Rio 92. Ou seja, ele aconteceu em 2012, isso mesmo, tá certo? Então são 4 encontros mundiais envolvendo muitos países, dentre eles países que são considerados grandes poluidores, que foram discutir ações de como tentar equilibrar as coisas, de como tentar reduzir os impactos dentro da exploração desses recursos naturais, preservando assim o meio ambiente. Tá? Então começou com Estocolmo, em 1972, 20 anos depois, em 1992, nós tivemos o Rio 92, 10 anos depois, 2002, nós tivemos o Rio Mais 10, e 20 anos, na verdade, 20 anos em relação ao Rio 92, mais 10 anos em relação ao Rio Mais 10, nós tivemos o Rio Mais 20, né? E foi uma outra conferência assim, de proporções gigantescas. E só para vocês perceberem também, galera, a gente tem atualmente uma reunião que é chamada de COP, que é a Conferência das Nações Unidas para a Preservação Ambiental. Isso daí acontece anualmente, tá bom? Outro ponto que ele fala aí no livro é sobre o aquecimento global. E aí eu queria que vocês observassem essa figura, eu vou sair dessa tela, para mim poder riscar, tá? Então assim, ó, essas conferências que iriam discutir basicamente, né, os impactos das atividades econômicas sobre o meio ambiente, todas elas se discutiu esse fenômeno do aquecimento global. Então o que é que acontece? O que seria o aquecimento global? Seria, para a grande maioria da comunidade científica atual, né, seria exatamente um fortalecimento, podemos dizer assim, da camada de ozônio por consequência da emissão de gases poluentes. Então, diferente do que muita gente pensa, a camada de ozônio ela não está ficando mais fraca, ela está ficando mais forte. E aí é exatamente por estar mais forte, mais densa, que ela concentra mais raios solares na superfície, o que vai deixar a nossa temperatura mais elevada. Então acontece assim, ó, como você está vendo essa figura. Os raios ultravioletas, ele vem aqui para a superfície do nosso planeta, tá bom? E naturalmente eles deveriam aquecer e sair. Só que com a emissão de fumaça, ó, como nessa figura, né, dos gases poluentes, a atmosfera ela está ficando mais densa, mais larga, e aí esses raios que entram, uma menor quantidade consegue sair, e a maior parte continua aqui aquecendo o nosso planeta, causando esse aumento das temperaturas aqui na Terra. Entende? Então, o aquecimento global ele é exatamente isso. Devido ao fortalecimento da camada de ozônio, mais raios solares ficam presos, continua aquecendo e elevando a temperatura do nosso planeta, tá bom? E por último, para ele finalizar lá, né? Ele fala sobre esse modelo de produção mundial aqui, que está associado ao desmatamento, à exploração de recursos naturais. Está ligado à poluição, que seria a queimada de combustíveis fósseis, o que dificulta a adoção de políticas de preservação mais efetivas. É exatamente isso que eu estava falando, galera. O modelo capitalista ele é muito pautado na exploração dos recursos naturais. O modelo capitalista ele é muito pautado na queima de combustíveis fósseis, que são combustíveis poluentes. Por exemplo, o petróleo é a fonte, a matriz de energia mais usada no mundo. O carvão mineral, o segundo mais usado. O gás natural, o terceiro mais usado. Então, são 3 fontes de energia bastante poluentes e que têm uma dependência muito grande por parte do capitalismo. E aí fica complicado você adotar políticas de preservação ambiental
já que a base do capitalismo depende, né, dessa poluição, depende desse desmatamento, depende da exploração dos recursos naturais. E aí é por isso que ele diz, Alex, por que essas conferências sobre o meio ambiente não já resolveram? Porque é difícil conciliar, né, como ele coloca, políticas de preservação e a sua efetivação, já que o nosso principal modelo econômico está pautado em acabar com essas políticas, certo? Então fica complicado. Como é que eu vou manter a minha economia crescendo se eu não poluir, se eu não desmatar? Não dá, entende? Então por isso que é tão difícil fazer e efetivar essas políticas de preservação ambiental. Certo, galera? No mais, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Ó, como vocês, não sei se já perceberam, mas se não perceberam, eu vou avisar agora, né? Se você não tem nenhuma dúvida, se você tiver dúvida, deixa aí, coloca aí no chat, né, do YouTube, por gentileza, para me tirar. Se você não tem dúvida, vai deixando o teu ok já aí guardadinho para me saber que você não está com dúvidas sobre o assunto, tá bom? E não sei se perceberam, mas a nossa aula hoje foi gravada, né? Eu tô com problemas de internet já faz tempo, tá, galera? E aí eu tô deixando já essas aulas salvas no final de semana e já deixo aqui programado para o YouTube jogar caso eu não consiga entrar ao vivo. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo, é porque eu não consegui entrar ao vivo, tá? Mas eu tô tentando bastante, assim, aqui tá ruim para pegar até baixar a imagem do WhatsApp, cara, tá complicado. E aí eu tô tentando me virar o suficiente para não deixar vocês na mão, tá bom? Então desde já, ó, um abraço. Se tiver dúvida, pode deixar aí no comentário, galera, que eu tiro na quarta-feira quando eu voltar aqui, tá certo? Então, ó, não esquece, tá? Se tiver dúvida, deixa. Se não tiver, deixa um ok. E não esquece de ter colocado a tua frequência lá no início, tá bom? No mais, galera, ó, valeu. Muito obrigado pela companhia de vocês. Assistam o vídeo uma, duas vezes até pegar aí a ideia do conteúdo. E a gente se vê na quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Valeu, brigadão e até a nossa próxima aula de quarta-feira. Fica com Deus, hein? Se cuida.